Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil aí embaixo? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar para cá. Uma alegria estar de volta nessa linda igreja, revendo amigos, conhecendo irmãos. Nosso Abraão, pastor Jerônimo, que alegria. Toda vez que eu vejo que eu venho para cá, eu me renovo. É sério, eu tenho orgulho de servir a Deus no seu tempo. Deus te abençoe. O senhor não é só um pastor, o senhor é um apóstolo. Deus lhe abençoe muito. Pastora Nina, grande pregadora, ninguém mais me convida por causa dela agora. Onde ela prega, acabou, né? Pastora Nani, amiga de longa data, Deus abençoe. Nina e Nani, Nina e Nani, Nani e Nina, deu certo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Deus está aqui. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Agora aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos. Entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena, para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Belo Horizonte, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Muito obrigado. O céu está aberto aqui nessa manhã. O que eu mais amo na conferência de labareda de fogo é que só vem canela de fogo para aqueles que não gostam muito do barulho. Eles têm juízo, ficam em casa, né? E de vez em quando alguns sem juízo vêm para o nosso meio, aí eles sofrem, né? Porque imagina um cubinho de gelo no meio de um monte de brasas de fogo. Aí a pessoa fica fria, e se você ficar 5 minutos olhando para ela, você pega resfriado. Mas se essa pessoa geladinha der lugar, até o gelo evapora e pega fogo aqui nessa manhã. Posso ouvir mais um glória a Deus? O texto que eu li é um dos textos áureos do movimento pentecostal. Diga comigo, Pentecoste. E diga, eu sou pentecostal. E eu tenho orgulho de ser pentecostal. Alguém tem orgulho de ser pentecostal? Eu tenho pregado nesses últimos dias, pastor Jerônimo, tentando despertar na igreja o sentimento de antigamente.
As nossas igrejas não cresceram no Brasil e no mundo porque o nosso povo era bonito, ou porque era rico, ou porque era inteligente. Aliás, algumas igrejas cresceram na contramão. Foi a maneira de Deus puxar a orelha da religiosidade daquele tempo, para dizer assim, ó, quem comanda sou eu, não é o homem. Por exemplo, a igreja do Evangelho Quadrangular. Imagine vocês que no tempo em que essa igreja nasceu, ela nasceu através de uma mulher, Aimee, num tempo onde o machismo imperava violentamente, onde somente os homens tinham oportunidade de falar e subir ao púlpito. Aí Deus vem e diz assim, vocês acham que podem engessar o meu reino? Vocês acham que eu trabalho com uma forma? Aí vem Deus e diz assim, eu não trabalho com forma, eu trabalho com formas. E aí, para dar um nó na cabeça de todo mundo, Jesus levanta uma mulher, e ela fez um estrago no inferno. Resultado, essa igreja linda e viva que está aqui nesta manhã. Só que se você ver a biografia de Aimee e de outros grandes homens e mulheres que Deus levantou, todos eles tiveram um antes e um depois. Um antes e um depois do quê? De um encontro profundo, de um encontro metafísico, invisível, etéreo e eterno, com a divindade do eterno Deus de Israel. Todos tiveram uma vida antes e uma vida depois de uma experiência sobrenatural. E é isso que marca a igreja pentecostal. Nós cremos no sobrenatural. E como cremos no sobrenatural, as pessoas não tentem entender o nosso culto, porque o nosso culto, embora seja racional em partes, parte dele não tem explicação nenhuma. Por exemplo, a criatura que está do seu lado, se você pedir para ela começar a falar com você em 5 minutos, você vai ver tanto erro de português, que você vai falar, você fugiu da escola. Mas essa mesma pessoa que mal fala a língua portuguesa, em algum momento do culto é ativada, e a língua dela passa a ser transformada, e ela começa a falar num outro idioma. E aí você pergunta para ela e diz, que idioma é esse? Ela diz, é língua dos anjos. E aí a pessoa pergunta, como é que você aprendeu? Ele diz assim, numa escola. Qual? Essa aqui, ó. E quem é o professor? É o próprio Espírito Santo que está aqui para ensinar. É claro que não há razoabilidade e não faz sentido nenhum. A mente moderna, a mente científica, a mente da pessoa que é criada em universidade, ela entra no nosso meio e vai nos chamar de loucos, desequilibrados, de fanáticos. Alguns vão dizer que nós temos problemas psicossomáticos no cérebro. Dia desse eu vi aquele filósofo, acho que é o Pondé, falando que língua estranha é uma invenção na cabeça de gente maluca. Pois é, eu queria que ele explicasse então, porque a revista Veja, no ano de 1998, trouxe uma matéria sobre o movimento pentecostal e disse assim, mais de 500 milhões de pessoas oram em outras línguas ao redor do planeta Terra. Será que é uma loucura esquizofrênica que atingiu uma massa toda? Podem falar o que quiser. Esses homens como Pondé e outros acham que podem apagar a chama do Espírito Santo. São bombeiros do inferno. O que mal sabem eles é que enquanto eles dormiam, Deus foi lá no caminhão-pipa deles, tirou a água e colocou combustível. Quando tentam apagar, o fogo vai mais alto, explode, vai mais longe. Tem algum pentecostal raiz aqui? Então, acotovele o seu irmão e diga, se você é pentecostal, me explique. Por que foi que Jesus te batizou com o Espírito Santo? Nós vamos meditar sobre isso aqui hoje. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus liberou uma senha para as pessoas que estavam ali no solapé da montanha. Fazia 40 dias que ele havia ressuscitado. Ele apareceu para cerca de 500 testemunhas e deu a elas chaves. Uma delas foi, vou me encontrar com vocês. Aqui está o último encontro deles. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, solapé da montanha, 500 testemunhas, e quem vai falar com eles? O Nazareno ressuscitado. Eles não conseguindo prestar muita atenção nele. Pergunte por quê? Só falam se todo mundo perguntar. 43 dias antes, todos os que estavam ali viram ele pendurado na cruz. Viram o corpo dele destruído com mais de 400 cortes. Viram o semblante dele descaído, viram o rosto dele deformado, viram ele em estado de humilhação, pendurado em uma cruz, em um madeiro. Assistiram à morte dele, viram o céu se fechar, o astro-rei, o sol desaparecer, escutaram e testemunharam de um terremoto que houve em Jerusalém.
43 dias depois, olha ele de frente deles. A única coisa que restou da cruz foi aquelas mãos furadas, os pés furados. Então Jesus está falando com eles, meu pensamento, eles não prestavam atenção na boca dele, olhavam a mão dele, olhavam o pé dele, e as pessoas se acotovelavam e diziam: é ele. Ele estava morto e agora vive. A morte não pôde prendê-lo. Então os discípulos estavam em transe, um choque. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os discípulos, aqueles que caminharam com ele, as 500 testemunhas, têm um choque, onde a realidade sumiu. Eles estão vendo um ex-defunto que está perto deles, e o ex-defunto começa a falar coisas que a mente humana não conseguia captar, como esta aqui: vocês receberão a virtude do Altíssimo. Vocês receberão poder. Diga comigo, poder. Diga virtude. Se ajeite aí. A língua grega na qual foi escrita o Novo Testamento, a palavra virtude aqui, poder, é traduzida pela palavra dunamis. Diga comigo, dunamis. No grego, Jesus está dizendo assim: e descerá sobre vós o dunamis do Espírito Santo. Dunamis, a tradução de dunamis é dínamo na língua portuguesa. E o que é um dínamo? É um transformador de energia. O dínamo transforma energia mecânica em energia elétrica. É só você ir em qualquer oficina elétrica e perguntar a alguém: o senhor tem um dínamo aí? E vai a pessoa lá te mostrar: isso aqui é um dínamo. Um engenheiro elétrico vai dizer: isso aqui é um dínamo. Quando isso aqui está em movimento, ele pega a energia mecânica e transforma em energia elétrica. Ou seja, pega uma energia fraca e coloca ela em uma potência alta demais. Vou dar um exemplo prático. Quando você está em cima de uma bicicleta pedalando, ali é energia mecânica. Você vai indo bem quando está em linha reta ou em descida. Vai subir, não tem jeito, não tem fôlego, a língua vai para fora. Você é obrigado a descer e empurrar a bicicleta, porque a energia mecânica ela tem limite. Aí você pega aquela mesma bicicleta e você vai agora nas lojas colocar um motor na bicicleta. Agora ninguém precisa pedalar mais. Você está na mesma bicicleta, mas ela agora tem um gerador de energia dentro dela. Agora ela não anda só em linha reta ou em descida, ela sobe também. O dínamo tem esse poder, ele transforma a energia mecânica em energia elétrica. Aí vem Jesus e ele diz assim: até agora vocês usaram energia mecânica, até agora vocês foram na força da sua perna, do seu braço, mas vocês vão receber uma virtude do alto. Não, vou falar de novo. Vocês vão receber agora um gerador de poder. O que vai vir sobre vocês vai ser tão grande que vai transformar a sua vida, o seu casamento, a sua vida profissional, a sua vida emocional. Vai te dar tanta autoridade que você não vai ter mais medo. Tudo que está travado dentro de você será destravado. E quando vocês saírem daqui, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mais baixinho, Roberto. É apaixonante. Quando você estuda isso aqui, você fica apaixonado. E aí isso me transporta para os textos da Bíblia, do Velho Testamento. No Velho Testamento, esse poder, esse dunamis, essa geração de poder, não era dada para todo mundo. No Velho Testamento inteiro, Deus só derramava o seu Espírito sobre 3 categorias de pessoas: os reis, os sacerdotes e os profetas. Imagine que Saul era só um menino buchudo, filho de um homem rico. Quando o profeta Samuel derramou azeite sobre a cabeça dele e separou ele como rei, ele recebeu uma autoridade tão grande que no dia seguinte, quando ele ouviu falar que o povo estava amedrontado por causa de um homem chamado Naás que queria prender Israel, a Bíblia diz que Saul foi no pasto, pegou um boi e rasgou o boi com a mão, arrebentou o boi em 12 pedaços e mandou para todas as tribos de Israel dizendo: se amanhã vocês não estiverem aqui até esse horário, eu vou fazer com vocês o que eu fiz com esse boi. Mas até o dia seguinte, ou o dia anterior, ele era só o filho de um fazendeiro. Era só um menino buchudo que queria namorar e desfrutar do bem bom do pai. Aí ele se encontra com um profeta que derrama um azeite sobre a cabeça dele. Azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Quando vem sobre ele o Espírito Santo, Saul deixa de ser menino e vira homem. Recebe uma autoridade tão grande que ele rasga bois no meio. Davi era até ter um encontro divino com o Senhor. Depois, olha ele rasgando leões com a mão. Sansão era até receber o Espírito Santo. Com o Espírito Santo ele pega uma queixada de jumenta e transforma numa metralhadora R15.
Moisés era um até o Espírito de Deus vir sobre ele naquele encontro que ele teve lá, onde a sarça começou a arder sem queimar. Depois dali, tudo que ele tocava era milagre. A vara dele virava uma cobra. Ele toca com esta mesma vara no mar, o mar se abre. Ele sobe no alto da montanha, recebe de Deus revelações. Ele fica 80 dias sem comer e sem beber. Há um antes e um depois na vida desses homens. Antes de ter o Espírito Santo e depois de ter o Espírito Santo. O Senhor me trouxe essa manhã só para relembrar alguns, de que você que é pentecostal, está na igreja há 5, 10, 15, 20 anos ou mais, você não está firme até hoje porque você foi apenas um perseverante. É porque no início da sua fé você foi tomado pelo Espírito Santo. Você pode não acreditar, mas essa criatura bonita aí do seu lado, que parece ser rainha da Inglaterra, ou esse homem que parece ser o maior empresário de Minas Gerais, já subiram o monte para orar, sabia? Não, você não entendeu, né? Já foram na casa daquela irmãzinha do coque, que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, e participou de um culto de oração, onde batia os pezinhos no chão assim. Essa criatura que está aí agora, que fala how are you, começou debaixo do poder do Pentecoste. E aí depois que conquistou as coisas da vida, as benesses da vida, começou a olhar lixo de internet, começou a ouvir alguns pregadores cessacionistas, que não acreditam no poder, que não acreditam em línguas estranhas, e começou a entrar dentro da cabeça deles, eu não preciso ser tão barulhento assim para estar na igreja. Eu não preciso fazer assim tantas coreografias espirituais. Basta eu ficar na igreja com a minha perninha cruzada, a minha mãozinha no queixo, olhando para o céu, dizendo to be or not to be, that's the question. Ficar filosofando, e pior, assistindo o culto, mascando essa desgraça desse chiclete. Aí fica olhando para a gente, achando que isso aqui é uma academia de aeróbica, que você fica em pé e senta. Não, não. Aqui é um ponto de encontro entre o céu e a terra. Aqui não é só o templo dos anjos. Aqui pode ser Betel para você. Sente-se. O que é Betel, pastor? Betel é o ponto de conversão de vida. Até Betel, Jacó era só um menino que acabou enganando o irmão. Mas em Betel o céu abriu. E Deus deu a ele sonhos. E ele se levantou dali como um patriarca. Ele se levantou ali com uma chamada poderosíssima. Há um antes e um depois na vida de todos os homens e mulheres que foram usados por Deus. O próprio apóstolo São Pedro, eu já preguei aqui uma vez, você lê ele no livro de Atos dos Apóstolos, você só dá risada dele. Um homem que afunda nas águas, um homem que acaba com o culto do lava-pés, um homem que Jesus disse para ele que o diabo queria se andar com a alma dele, um homem que afunda nas águas, um homem que só erra, nega Jesus 3 vezes, de medo de morrer diante de uma única vendedora. Aí você pega o Pedro de Atos dos Apóstolos, você fica de queixo caído e diz assim, o que aconteceu com ele? Ninguém mais ri do Pedro de Atos dos Apóstolos. As pessoas passam a ter medo dele. Pergunte por quê? Ele anda e a sombra dele levanta paralíticos. As pessoas mentem para ele, ele diz assim, porque mentistes ao Espírito Santo, e acabou a vida, cai morto aos pés dele. O que foi que aconteceu com esse Pedro? Pedro teve um antes e teve um depois. Mais ou menos o que vai acontecer com você depois desse culto aqui. Mas só vai acontecer se você parar de me olhar com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Achou que eu não ia falar? Só vai acontecer se você parar de ficar me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Só vai acontecer se você abrir essa boca e parar de ficar com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Deus só vai transformar a sua alma se você começar a pedir, buscar, gritar. Então, em nome de Jesus, reage nesta manhã. Sente. Estou com o corpo todo arrepiado. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando o céu se abriu, e hoje de manhã nós ouvimos tantos louvores aqui, que eu quase voei aqui, todos eles falando sobre o poder do Espírito Santo, sobre o encontro com o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, o céu se abre, o Espírito Santo entra no meio daquela reunião, e as pessoas começam a ter visões. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo. As pessoas começam a falar no dom de línguas, porque começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Não foram apenas línguas como sinal, porque as pessoas que não eram crentes ouviram eles e falaram assim, como pode? Esses homens são judeus, são galileus, como pois os ouvimos falar no nosso próprio idioma, sobre as grandezas do Deus do céu?
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tem 14 nações representadas ali debaixo do sol. Havia gente que veio da Capadócia, da Panfilha, da Frígia, da Arábia, de Cirene, da África, e eles ouviram as pessoas glorificarem a Deus no idioma deles. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Senhor abre o céu e diz: eu vou misturar o céu com a terra. Lembra de Jesus dizendo: é chegado o reino de Deus entre vós? Agora é hora dele gritar: o reino de Deus agora está dentro de vocês. O batismo com o Espírito Santo é o derramamento do próprio Deus dentro do crente. Aí o crente batizado com o Espírito Santo não pode ter uma vida comum nem normal, porque está dentro dele um gerador de poder, está dentro dele uma autoridade incomum. O problema do pentecostal é a falta do ensino. A gente busca o batismo com o Espírito Santo até receber. Por exemplo, eu sou assembleiano, Jerônimo, e o assembleiano se converte, a primeira coisa que os irmãos falam: busca o batismo com o Espírito Santo. E a gente fala: buscar de que jeito? Aí eles dizem: tem uma fórmula. Qual é? Glória. Aí eu digo: glória, e agora? Mais o que? Mais glória? Aí glória, glória. Aí você vai: e agora? Mais glória. Glória, 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 glória. E até que hora? Vai falando até o céu abrir. A palavra glória abre o céu. Mas aí você vem para a igreja, cruza o braço: eu só dou glória quando eu sentir. Você tem que sentir o que para dar glória? O vento das asas do arcanjo Miguel no rosto? Você tem que sentir o que? O calor de uma brasa viva tirada do altar por um serafim? Eu não preciso sentir nada para dar glória. Eu só preciso saber. Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Eu só preciso saber que Ele está na casa. Se Ele está na casa, eu dou glória. E quanto mais glória você manda, mais glória Ele manda de cima para baixo. Segurei. Eu vou te dar uma revelação. Olha que coisa bonita, como ganha a mente do pregador, né? Estava ouvindo um louvor esses dias, Jerônimo. É muito bonito, a melodia é bonita, a letra é perfeita, mas a aplicação teológica não está correta. O poeta começou a cantar assim, ó: o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Quem já ouviu esse louvor? Então vamos lá. O que é que os fazem? O que é que os anjos veem, que os fazem? Pois é, lendo a Bíblia, só tem uma categoria de anjos que cantam santo. Quem são eles? Os serafins. Capítulo 6 de Isaías: e os serafins voavam e diziam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Se os únicos anjos que cantam santo na Bíblia são os serafins, aí o poeta diz: o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar? Eu tenho a resposta. Pergunte qual? Eles não veem nada. Pergunte por quê? Porque os serafins têm 6 asas. Com 2 eles voam, com 2 cobrem os pés, e com as outras 2 cobrem o rosto. Se estão com o rosto coberto, o que é que eles veem? Se o rosto está coberto e eles estão prostrados, o que é que eles veem para dar glória ou falar santo? Nada. Eles não precisam ver para dar glória. Eles não precisam ver para reconhecer que Ele é santo. Eles cobrem o rosto, porque Hebreus 12 diz que Deus é um fogo devorador. E como eles assistem diante do trono, a glória que emana de Deus, eles sentem o calor dela. A palavra serafim, seraf, aquele que arde em fogo. Eles ardem porque o fogo que sai de Deus reflete neles. Eles não precisam ver, eles sentem o fogo. Aí eles dizem: santo, santo, santo. Você não precisa ver para dar glória, basta sentir a presença dele aqui para dar glória. Até a minha barba arrepiou. Ah, pastor, eu não estou sentindo nada. Então você morreu. Morreu e esqueceu de deitar. Ou você cometeu um pecado muito grave que entristeceu o Espírito Santo. Ou você se tornou uma pessoa tão frívola e pequena que você quer explicação para a manifestação de Deus. De qualquer forma, eu louvo a Deus porque você veio para cá.
foi corajoso. E você vai sair daqui sentindo essa presença. Mas só vai sair se você quebrar esses obstáculos, se você quebrar esse preconceito que está dentro de você. Sente aí. Falei uma coisa séria agora. Quebrar preconceito. Diga comigo, quebre o preconceito. Sabe o que dizem por aí? Que pentecostal de verdade é só aquele povo que tem 2 dentes na boca: o zagueiro e o atacante. Dizem que o poder do Pentecostes só é dado nas comunidades, naquelas igrejinhas simplesinhas. Preconceituosos, miseráveis. O poder do Pentecoste na Bíblia tem 2 momentos. O momento em que Deus dá aos analfabetos, e o momento em que Deus se revela a um erudito. Olha que coisa. Ler a Bíblia é muito bom. Quando foi que o Pentecoste aconteceu? Em Atos 2. Quem estava reunido? Quase 120 pessoas. Mas aqueles que propagaram o Pentecoste foram os discípulos. E os discípulos, na maioria deles, eram analfabetos. Atos capítulo 4, verso 13. Depois do milagre na porta famosa, Pedro e João começaram a pregar. Alguém ouviu e disse: não são pois esses homens iletrados, sem cultura? Como pois os ouvimos falar dessas grandezas? Em Atos dos Apóstolos, quando aconteceu o primórdio do batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Pentecoste, o Senhor se revelou para os incultos, para as pessoas que não sabiam ler nem escrever. E eles receberam, mas só receberam parte. Talvez prevendo que as pessoas teriam preconceito, Jesus diz: deixa eu consertar isso aqui. Aí ele levanta um homem chamado Saul, da cidade de Tarshish. Nós conhecemos na Bíblia como Saulo, Saulo de Tarso. Quem é Saulo de Tarso? É um homem da aristocracia judaica, cidadania dupla, advogado. É um homem que conhece filosofia. Ele entra na Grécia e vai falar sobre os epicureus e os estoicos. É um homem que conhece leis. É um homem sábio, inteligente, profundamente, intelectualmente preparado. É o filósofo do Novo Testamento. Aí pegue só, Jesus pega este homem e diz assim: eu vou te dar aquilo que eu não dei para aqueles que são sem cultura. O que, Senhor? Esses que são sem cultura tiveram um seminário na terra. Para você que é um homem sábio, inteligente, tem anel de formatura, eu vou te dar um seminário no céu. Está falando demais, pastor? É só ler a Bíblia. Eu vou deixar Paulo falar. E eu conheço um homem que, se no corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei. Eu só sei que ele foi ao 3º céu. E chegando lá, ouviu, ou seja, aprendeu, ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem contar. O que o senhor quer dizer com isso? Quando Deus quis dar a plenitude do Pentecoste, a virtude plena, a revelação plena, Ele não deu para o analfabeto Pedro nem João, Ele deu para o doutor da lei, o advogado Paulo. Era a maneira de Jesus falar assim: o Pentecoste não é para posição social. O Pentecoste não é dado se a pessoa é pobre e é negado a pessoa que é rica. O Pentecoste não é dado se a pessoa fala tudo errado ou se a pessoa é uma intelectual. Não, o Pentecoste é dado para aquele que busca, crê e precisa dele. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. O Pentecoste não é dado para a mente, é dado para o coração. E aí vem a pessoa que estuda só porque fala how are you. Não é você não, viu, Nani? Que a Nani é do fogo. Fala how are you. Não, eu não preciso disso, eu não preciso desse barulho. Isso aí é coisa de gente maluca. Então deixa os malucos falarem. Eu prego isso a vida inteira. Deus tem dificuldade em lidar com gente normal. Os normais que vêm para a igreja são muito chatos. Eles ficam olhando e querem uma explicação. O Jerônimo chamou os doentes aqui. Como assim? Como é que aquele homem saiu correndo? Eu não quero uma explicação, porque a ciência diz assim. Isso aqui não é ciência. Quando entramos dentro desta atmosfera, nós saímos do mundo material. Aqui nada se explica nessa esfera, porque tudo aqui é milagre. E o que é milagre? É um mistério. E o que é mistério? Se eu soubesse, não era mistério. E o que é que eu faço com o mistério? Não questiono, eu recebo. Não questiono, eu aceito. Não questiono, eu pego para mim. Sente, olha o que eu vou te falar agora. No dia de Pentecoste eles falaram em outras línguas. Sim ou não? Alguém aqui fala em outras línguas? Levante a mão os batizados com o Espírito Santo que oram em línguas.
Se só esses levantaram as mãos, a metade dos que estão aqui nunca falaram em línguas. E aí eu fico me perguntando, como é que você, que é pentecostal, que vem para uma igreja que crê em milagres, consegue ficar num culto, vendo todo mundo falar em línguas e você só assistindo? Não há desejo dentro de você? Não há vontade? Você não busca, você não se prepara para receber o batismo com o Espírito Santo? Você não fica pedindo, insistindo? Porque se você não fizer isso, ele não vai vir sobre você. Ele não vai te agarrar pelo colarinho e falar assim, eu vou te dar. Não. Tem que ter desejo, tem que ter fome, tem que ter gana, tem que ter aqui dentro de você aquele alvo. Eu me converti na Assembleia de Deus e falei, tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu falei, o que é isso? Aí eu me lembrei que no primeiro culto, sentei do lado de um rapaz que passou o culto inteiro falando uma coisa esquisita. No fim do culto eu perguntei para ele se a mãe dele era dona de uma floricultura. E ele falou, por quê? Eu falei, você ficou a reunião inteira falando samambaia, samambaia, samambaia. Que samambaia é essa? Aí ele olhou para mim com aqueles 2 dentes na boca só. Não é samambaia não, é língua de anjo. A mente humana não consegue compreender isso. Aí me disseram, busca. Eu disse, como? Glória, glória, glória. Eu passei 2 meses e 2 semanas falando glória, 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 todo dia. Eu andava na minha bicicletinha dizendo glória, 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 glória. Eu entrava no banheiro e dizia glória, glória. Eu tomava banho falando glória. A minha última palavra antes de dormir era glória. De tanto falar glória, o céu rachou. Fui batizado com o Espírito Santo e falei em língua estranha por 5 horas sem parar. As pessoas iam falar comigo e eu respondi em língua estranha. Teve amigo que desistiu. Eu falei, tá maluco. Não era maluco. O Senhor colocou dentro de mim o dunamis. Ele estava transformando a energia mecânica numa energia elétrica. Ele estava transformando a mente de um garoto que era cortador de cana em um futuro deputado federal. Ele estava transformando a vida de um menino que nasceu na roça em alguém que alcançaria o mundo inteiro. O Senhor fez uma transformação em mim através das línguas estranhas. Aí você é batizado com o Espírito Santo e não fala em línguas. Seja renovado nesta manhã. Jesus está aqui. O que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero que você pegue o seu diploma de seja lá o que e deixe ele lá naquela parede. Não traga ele aqui para dentro. Não traga para cá a sua filosofia, os seus conhecimentos. Não traga para cá o lixo tóxico que você comeu na internet, ouvindo os calvinistas, ouvindo aqueles que dizem, não existe poder, não existe isso, não existe aquilo. Pegue esse lixo e deixe lá fora. Quando entrar aqui dentro, guarda os seus pés, porque esse lugar é uma terra santa. Aqui nós não buscamos com a mente, nós buscamos com o coração. Aqui só recebe aquele que pede, aqui só recebe aquele que bate a porta, aqui só recebe aquele que procura. Se você não quer, o problema é seu, mas se tem alguém que quer, agora dá um berro para acordar Belo Horizonte inteiro. Terminando, e o que eu vou falar agora vai mudar a sua história. Eu quero muito que a pastora Nani me escute agora, porque ela é uma palestrante internacional. E a pastora Nani e o apóstolo Jerônimo. Se eu fizer qualquer coisa errada, depois vocês podem me corrigir. Estudando o poder do batismo com o Espírito Santo, esse dunamis, essa virtude, esse dínamo que transforma, questionando há 40 anos, eu cheguei a uma conclusão que mudou a minha vida. Eu sou casado com uma psicóloga. E você sabe como é que psicólogo trabalha? Ele não receita remédio. Quem receita remédio é psiquiatra. Mas todo mundo que está com algum problema na alma, diz, procura um psicólogo. O psicólogo funciona na vida de alguém só se a pessoa fizer no mínimo 10 sessões. E depois de 10 sessões é que ele vai encontrar um mecanismo para destravar a alma da pessoa angustiada em alguma área da sua vida. E por que precisa de 10 sessões? Pergunte para mim, por quê, pastor? O psicólogo trabalha com percepção. O que angustia uma pessoa, e ela só procura o psicólogo porque ela não sabe o que é, ela precisa que alguém descubra o que está dentro dela. O psicólogo precisa ouvir a pessoa. Alguém aqui já fez terapia? Quem não fez precisa fazer, viu? Isso não é coisa de gente louca, não é necessário. Eu faço terapia. A minha esposa é psicóloga e ela tem uma psicóloga que cuida dela. O psicólogo sente assim, fala, o quê? Conta tudo, fala o que você quiser.
Aí ele fica com a caneta e um papel na mão. De vez em quando ele vai lá e marca uma coisinha. Aí você vai falando, ele marca outra. Na segunda sessão, ele pega o mesmo papel, ele não usa outro. E vai marcando uma ficha. Na terceira sessão ele vai marcando. Eu descobri o que eles marcam. Pergunte o quê? Palavras que você fala repetidamente. E você não percebe. A pessoa em toda sessão fala do pai. A pessoa em toda sessão fala da mãe. Em toda sessão fala do marido, do filho, da filha, do trabalho. Em toda sessão fala da infância. Em toda sessão fala da miséria. O psicólogo vai, no final das 10 sessões, ele pega e diz assim, ela falou 70% essa palavra, todas as reuniões. Ele diz, aqui está o problema. Só que a pessoa não sabe, porque está travado dentro dela. Aí o psicólogo vai destravando a pessoa, vai modificando ela. Está pronto para ouvir a revelação? Paulo fez um capítulo inteiro da carta aos Coríntios sobre a doutrina das línguas estranhas. O capítulo 14 da primeira carta dele aos Coríntios. Ele sistematiza a doutrina do Pentecoste nas línguas estranhas em um capítulo inteiro. Estude Atos, 1 Coríntios capítulo 14, você vê o que eu estou falando. Sentaram com Paulo e disseram, Paulo, por que eu falo em línguas? E ele diz, quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Porque só Deus entende. Aí alguém perguntou, se eu falo em línguas e só Deus entende, o que eu estou falando? E Paulo diz assim, a pessoa fala em mistérios. E o que é mistério? Repito, se eu soubesse, não era mistério. Alguém diz, Paulo, mas quando eu falo, eu não entendo nada do que eu falo. Aí Paulo diz, quando você fala em línguas, a sua mente fica sem fruto. Ou seja, ela não compreende. Mas o seu espírito, ele ora bem. Olha a revelação. Paulo está dizendo que enquanto você fala, na sua mente você só está falando. Mas ele diz, você não está falando, você está orando. É só você ler o capítulo 14, verso 14. Aquele que ora em línguas, a mente fica sem fruto. Ou seja, a mente não está entendendo nada. Mas o seu espírito, ele ora, e ora bem. Por que Paulo está elogiando, dizendo assim, quem está falando em línguas, continue, porque seu espírito está orando bem. O que o espírito carrega, que a mente humana não compreende? Mistérios. Pergunte quais mistérios? Aqueles que atrapalham a sua vida, aqueles travados na sua alma, aquilo que te faz não caminhar, aquilo que te faz não ter compatibilidade com a pessoa com quem você mora, aquilo que te faz se sentir um lixo, aquilo que te faz ter complexos de inferioridade, aqueles que te fazem travar na vida. São esses mistérios que você ora em línguas, e Deus é tão tremendo que Ele não deixa nem o diabo entender, porque quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Pastor, explica melhor. Explico. Paulo disse aos Coríntios, quando vocês se reúnem nada acontece, mas quando vocês se reúnem, uns têm salmos e outros têm testemunho. Aí você mistura louvor com palavra, e vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Ao atingirem as regiões celestiais, o crente começa a orar em línguas. Orar no quê? Então se ajeite aí. Quando você fala em línguas, você não está mais na terra. Você saiu da terra e foi transportado para as regiões celestiais. Quando você fala em línguas, você não está falando para quem está do seu lado. Você está falando no ouvido de Deus. Não, você não entendeu ainda. Quem fala em línguas não fala a homens, fala direto com Deus. E para Deus te entender, não pode ficar te olhando e vendo todo mundo gritando ao mesmo tempo, que ele se perde. Mas quando você fala em línguas, você é transportado para as regiões celestiais. Você vai, só você e Deus, no ouvido dele, e começa a falar. Você vai falando e Deus vai fazendo assim. Já sei o que eu preciso fazer na sua vida. Aí o Senhor te enche de autoridade. Você começa a receber poder.
E você começa a andar pelas ruas procurando demônio para agarrar pelo chifre e esfregar a cara deles no chão. Aí você não tem mais medo de cemitério, não tem mais medo de obra de bruxaria, não tem mais medo de encruzilhada, você não tem mais medo de Satanás, nem de demônio nenhum. Aí você cria uma autoridade que você chama a sua família para a guerra. Aí a senhora transforma o quarto no quarto de guerra. Aí você olha para o diabo e diz: você tem poder, mas quem está dentro de mim tem todo o poder. Aí você começa a dizer: hoje eu estou aqui, mas amanhã eu vou estar lá. Hoje eu estou fraco, mas amanhã eu estarei forte. Se alguém está entendendo nisso, dá um berro para acordar Belo Horizonte inteira. Estou encerrando, 3 minutos e eu encerro. Alguém está entendendo isso ou não? Aí Jesus te batizou com o Espírito Santo, você buscou até receber. Recebeu, não sabe o que fazer com ele. Parece aquele cachorrinho que está na rua correndo atrás do carro, da roda do carro girando. O cachorro late. O carro parou, ele olha e não sabe o que fazer com a roda. Jesus não te deu as línguas estranhas só para você ser renovado uma vez por semana num culto alegre. Ele está dizendo: ore bem, fale em línguas agora, fale em línguas quando o culto terminar, fale em línguas dentro do carro, fale em línguas enquanto está em casa, fale em línguas assistindo o filme. Pastor, porque já que a sua mente não entende, você fica olhando o filme, mas pode ficar falando em línguas. O que acontece quando eu falo em línguas? O seu espírito ora bem, você vai sendo destravado, o Senhor mapeia a sua alma e começa a te curar. Eu entendi. Porque Pedro, que negou Jesus diante de uma vendedora com medo de morrer, em Atos dos Apóstolos, quando alguém diz: esse povo está bêbado, a Bíblia diz: e Pedro, saltando no meio da multidão. Calma aí, antes ele tinha medo de uma mulher. Você é como ele. Não sou. Você se veste como ele. Você está enganado. Eu nunca vi esse homem com medo de morrer. Agora, depois do Pentecoste, a Bíblia diz: e Pedro salta no meio de uma multidão e começa a dizer: não fale que os meus irmãos estão bêbados. Aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que disse: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Estamos debaixo desta promessa. Eu desafio todos os mineiros que aqui estão a orar em línguas estranhas comigo agora, porque se você não quer, Jesus vai dar para essa pessoa que nunca falou em línguas. Pastor, eu nunca falei. Então começa a buscar agora. Fecha os olhos, esquece o anel de formatura, sua riqueza, esquece o problema. Começa a dar glória. Vai mandando glória para cima. Vai mandando glória para cima, que a glória descerá de cima para baixo. Estamos debaixo do Pentecoste, Pastor Roberto. Espírito, Espírito, que desce com fogo, vem como em Pentecoste. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, enche-me de pega ele, Jesus. Espírito, Espírito, E a maçure de que desce como fogo. onde houver alguém que quer o batismo, Jesus, derrama sobre eles a virtude. Vem como em Pentecoste. Espírito, Espírito, O tempo dos anjos está tomado pela presença. que desce com fogo, vem como em Pentecoste. Enche-me de Levante a mão direita para o céu para a novo. gente terminar. Fecha os olhos. Pastor Roberto, prepare um louvor aí que diga que eu quero ser batizado. Batiza, Senhor, nos batiza com o Espírito Santo. Abra a mão e diga: em nome de Jesus, todos os demônios que travaram a minha alma, que travaram a minha vida, que travaram a minha família,
nesta manhã de Páscoa, nesta manhã de ressurreição, eu dou um grito assim: venham para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão e segure esses demônios. Nós vamos colocar eles debaixo dos nossos pés. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão com força e vamos pisar com muita força. Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. E aí você vai abraçar alguém do seu lado e vai dizer para eles: a virtude está dentro de você. A sua vida muda nesta manhã, antes e depois de hoje. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida nesse ano ainda. 2,5, Belo Horizonte será chamada de capital do Espírito Santo. 3, jogue no chão, pise em cima, dá um grito, abrace alguém do seu lado. Chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. Velocidade, Roberto. Aviva outra vez. Acende. Chama em nós. Acende. Acende outra vez. Acende outra vez. Batiza com fogo. Escuta a oração. Acende a chama em mim. Batiza com fogo. Acende a chama. A nossa geração. Nossa geração tem lenha pra queimar. Incendeia, Senhor! Pode incendiar. Essa chama cantando a vacina, cantando a A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar! Pode incendiar. A nossa geração tem lenha. Cadê o grito da Igreja Viva? Pode incendiar. Vamos radical. Batiza com fogo. Acende a chama. Eu quero ouvir o grito da igreja. Me batiza com fogo. Acende a chama em mim. Nossa geração tem lenha pra queimar. Batemos para isso! Escuta aí, Satanás. Pode Vai batendo na cabeça do Satanás aí agora! Ele perdeu! Nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar! Pode incendiar! Pode incendiar. Nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar. Me batiza com acende a chama em mim. Me batiza com fogo. Acende, Senhor. Acende a chama. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Reage, Igreja Viva! Reage! Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos.
Agora, presta atenção. Fecha os olhos. Um dos sinais, olha o que eu vou dizer, hein? Do batismo do Espírito Santo é o choro. Fecha os olhos. É quando você chora pela presença de Deus. Começa dando glória, 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 glória. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Canta la basciera la manaia, re la basciera canta la basciera canta la basciera la manaia, rima la basciera manaia. Vamos diciendo al Señor, Padre Santo, yo te amo. Pode assentar. Aleluia!
Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Levanta suas mãos lá no alto. Poderoso é o Senhor, nosso A Ele toda a honra e toda a glória. Adore a Ele. Oh, Jesus.